Boa noite. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Acrísio, sou psicanalista, terapeuta, e esse canal é dedicado ao programa Liberdade para Dentro da Cabeça. Se não temos liberdade aqui dentro, nós não temos liberdade. E essa é a série Vazio Emocional. E o episódio de hoje é dedicado à harmonia entre saúde do corpo e da mente. Interessa? Então, se interessa, fica por aqui que você vai saber muitas coisas. Eu estou com um convidado maravilhoso, o doutor Rafael de Deus, vai falar conosco sobre a saúde. A saúde que vai além do corpo. Quero falar sobre saúde. Não, falar sobre doença, que doença assusta muito mais do que a saúde, né? A saúde não faz a gente se mover, mas a doença faz, né? É com a doença que a gente vai no médico. É com a doença que a gente toma remédio, né? Isso. O Instagram entrou no ar, sejam bem-vindos. Sabe, por muito tempo, no mínimo 600 anos, nós acreditamos que o corpo não tem nada a ver com a mente. Isso veio de um camarada chamado René Descartes. Ele falava sobre dualidade entre corpo e mente, em que são coisas diferentes, que têm caminhos diferentes, existências diferentes. Mente e corpo, coisas diferentes. Por incrível que pareça, o René Descartes ele viveu no século XVII, 1600. Aí, às vezes, a gente vai num médico, ele diz assim: o seu problema não está no corpo, não, viu? Você não tem problema no seu corpo está bom. Vai num psicólogo, vai num psicanalista. O seu problema é na cabeça. Né? E aí, parece que se repete o problema. Mas a mente influencia meu corpo. O meu corpo influencia a minha mente, né? Aí vem um outro camarada chamado Spinoza, que diz assim: a mente, o corpo, é uma coisa só. É a manifestação única de Deus ou da natureza. Somos uma coisa só. E isso permaneceu também por muito tempo. E, graças a Deus, a inteligência humana, muitos médicos começaram a reparar a importância de cuidar desses dois juntos. Ainda hoje, há quem cuide dele separado. Como, por exemplo, coma bem, durma bem e se exercite bem. E você não vai adoecer. E eu tenho alunos e pacientes, donos de academia, preparadores físicos. Tenho alunos e pacientes que são nutricionistas. Tenho alunos e pacientes que dormem bem. E tem alunos e pacientes que fazem essas três coisas e continuam com problemas que adoecem o corpo. De onde vem isso, né? Então é importante a gente equilibrar esses dois. Por isso, uma pessoa maravilhosa que eu vou trazer para conversar conosco hoje, para falar sobre a saúde integrativa. Né? E ele se chama Rafael de Deus, é um médico de Brasília, tem uma clínica de saúde integrativa, medicina integrativa. Seja bem-vindo, Rafael. Olá, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Boa noite a todos, boa noite a Crísio. Boa noite, Rafael. Você está falando de onde? Estou falando aqui, nem cheguei em casa, estou ainda no consultório aqui em Brasília, terminei o último atendimento e estou pronto aqui para vocês hoje. Poxa, gratidão, Rafael. Eu agradeço você e a sua família. Está roubando esse tempo precioso seu, né? Muito é importante a família. Deixa eu até abrir. Tem uma pessoa que ela está extremamente ansiosa, Rafael. Ela não está dormindo bem, ela não está se alimentando bem, ela está emagrecendo demais, as relações
estão apartadas, não têm relações mais, está sozinha, mas ela se orgulha de uma coisa: trabalha feito uma máquina. Trabalha feito uma máquina. De cedo até a noitona. E ela fica feliz quando chega em casa, tarde da noite. E tem um patrão, o chefe dela, como um pai. E ele diz: você é como uma filha para mim. Mas ela está doente. Feliz da vida porque tem essa relação familiar lá dentro, que explora. Ela chega, tem dias que ela não almoça, Rafael. Ela esquece de almoçar. Que coisa. É possível haver doenças que não se vê assim no corpo? Oi? Meu, Não ouvi a última palavra. ok. É possível haver uma doença que não se vê no corpo? Não se vê no exame laboratorial? Não se vê nas fezes? Não só é possível, como existe várias doenças que não estão no corpo físico, né? Inclusive dentro da integrativa, porque a integrativa vê o ser humano como um todo e a gente vê como se fossem pilares da vida, né? Para você se manter em pé, você precisa de alguns pilares importantes. Então, o pilar físico é muito importante, o nutricional, mas se eu ficar nesse, tem um acima desse, que é o psicológico emocional, o espiritual. Se esses estiverem desequilibrados, a cascata vem ali de cima para baixo, desequilibra todo o corpo, a formação hormonal, tudo. Então, essas doenças silenciosas do seu psicológico, das suas relações com as pessoas, com você mesmo, essas estão em primeiro lugar. É ela que vai atrapalhar, talvez, uma dieta, você se manter firme num propósito. Essas silenciosas são as mais difíceis, e elas existem. Entendi, olha só. Bom, você na academia, quando você estava fazendo medicina, você foi preparado para uma saúde integrativa? Não. É muito interessante isso muita gente até pergunta, porque a medicina, a formação da medicina hoje, ela está muito assim, doença, remédio. É o doente, não tem mais o nome João, Maria, não tem. É a doença e o remédio. Ó, você atendeu aquela apendicite? Você atendeu aquela gripe? Tá bom. Aquela apendicite é de uma pessoa que tem um nome X, né? Ela não é importante? E por que tudo tem que ser só doença e remédio? Peraí, e a origem desse negócio? Onde começou isso, né? Então a gente tenta aqui na integrativa resgatar essa medicina antiga, de prevenção, de entender de onde veio aquilo. Muitas das vezes está vindo do psicológico, né? Mas aí quando você fala é psicológico, a pessoa, eu não sou doido. Quantas vezes eu escuto isso, né? Eu não sou doido. Eu falei, não falei que você é doido. Eu falei que a sua ansiedade, a base dela é psicológica. Mas veja bem, talvez uma intolerância alimentar piore a sua ansiedade, piore, mas a origem está lá atrás, na sua relação de vida com seu pai, com sua mãe, as coisas que você passou. E aí eu preciso que você procure um especialista nisso. Aí a coisa já muda um pouco de figura, entende? Vai ampliando a mente da pessoa que a medicina não é mais só remédio. Tem gente que não quer dar continuidade, está tão acostumada a remédio e doença que ele vai embora. Fala, não, eu quero um remédio. É muito complicado quando a mente é fechada, não quer melhorar, sabota. Né? Olha só, eu ouvindo uma pessoa que eu atendo na terapia, ela disse que ela trabalhava numa uma empresa de dinheiro, banco. E o nível em que ela estava era abaixo da direção e da presidência só. Era a terceira pessoa. E no nível dela tinham vários. E quando ela chegou na reunião, as pessoas, pares delas, falavam assim: você tomou tal remédio?
Ah, não, eu não vou mais nem médico, eu só ligo, ele me manda uma receita. Todos eles naquela reunião falavam do remédio. Remédios assim, ela falou, cara, eu não posso viver essa vida. E são pessoas que entraram no medicamento devido ao estilo de vida. Né? Como um estilo de vida leva a pessoa ao adoecimento. Né? Eu preciso tomar remédio para dormir, para ficar calmo, remédio para acordar, para ter paz. Né? Como é que faz? Parece que a vida ela gira em torno daquela pílula mágica para eu continuar fazendo aquilo que eu estou fazendo a vida inteira, né? Não tem um repensar de vida. E é muito interessante isso. É, aquilo que você falou no início, né? A pessoa ela passa a vida trabalhando, olhando só para isso, naquela relação talvez paternal com o chefe, né? Porque o pai e a mãe não deu o carinho que ela precisava. E aquele chefe às vezes elogia. Poxa, perfeito. Toda vítima tem um algoz, né? Então, todo filho precisa de um pai. Aquele pai carente de filho achou uma filha ali, né? Então, esse exemplo casa muito bem, porque muitos pacientes nos procuram porque estão, assim, num ciclo eterno de uso de medicamento para acordar, para dormir. Aí eu preciso de mais dois para tirar o efeito colateral de três anteriores. E isso não acaba nunca, e a cada vez vai aumentando mais, né? Então, Como é eu que fica falo o muito, corpo dessa pessoa tomando a, tanto remédio? os medicamentos, que como são sintéticos, a gente tem que entender que um medicamento, ele foi construído. Ele, na verdade, é um ET para a gente. Ele é totalmente diferente do que o seu organismo conhece. Seu organismo conhece proteína, conhece mineral, conhece as plantas. Então, quando você usa isso no seu corpo, já é conhecido, tem efeitos já registrados de mais de 5.000 anos. Agora, quando eu pego e crio uma molécula, essa molécula entra no meu corpo, vai ter uma reação. Eu vou tentar expulsar aquela molécula, seja um antidepressivo, seja um remédio para colesterol. E nesse processo cria-se uma inflamação, um processo de gasto energético. Então, olha que loucura. Eu estou cansado, quero tomar aí um negócio para me dar um ânimo, só que eu vou ficar mais cansado, porque eu estou tentando eliminar isso do meu corpo. É muito louco isso. E dizem que os outros que são loucos, né? Então, o mundo está uma loucura, está todo mundo muito doido. Cada vez mais se é construído tecnologias pensando na parte neurológica do ser humano. As pessoas parecem que não estão estudando neurologia, a química do cérebro, para o bem, parece que é só para vício. Então, depois que se descobriu que ficar passando o dedinho, passando rios, passando vídeos curtos, que isso cria dopamina, que é altamente viciante, agora é isso que nós temos. As pessoas estão dependentes. Todo mundo tem TDAH hoje, já viu? Todo mundo. Você vai num lugar, meu filho tem TDAH. É o meu também. Na escola todo mundo tem TDAH. E o TDAH, para dar diagnóstico, é um questionário. Como é que eu faço um questionário com uma pessoa ansiosa, inflamada, mal? É claro que aquilo vai dar um distúrbio. E eu encaixo o ser humano, que é super complexo, num quadradinho. Como é que pode, né? Às vezes, quantos pacientes chegaram aqui com TDAH, só de fazer detox, desinflamação, mudança de hábito, atividade física, repetiu o exame e já não tinha TDAH mais. Sem falar que tem medicamento ali, não vou falar o nome, porque às vezes o canal pode dar problema, mas tem medicamento que você toma que dá Alzheimer para TDAH. Mas como é que é isso? Então eu vou usar um remédio, com 10 anos, 11, 15 anos eu começo um Alzheimer? Outra doença. Um efeito colateral gravíssimo, já está bastante documentado e as pessoas continuam usando esses remédios para aumentar foco. Então, assim, é muito complicado. Nós temos vitamina para isso? Tem nutriente. Não é igual esses remédios. O Rita, Lina, da Vida, o Vem, Vance, mas nós temos coisas parecidas, mudanças de hábitos que vão te dar foco, disposição, energia. Então, o ser humano é complexo, ele é um todo. A gente não pode ficar só num medicamento e nem saber se ele vai dar problema depois. A gente precisa de mais uma parte mais crítica, né? Começar a criticar mais, ir atrás, estudar, porque o mundo está assim, né? Infelizmente. O que você está dizendo, poxa, nós estamos partindo para uma vida artificial e nós queremos encher nossa vida de artifícios também, né? Porque o mundo cobra da gente o carro,
casa, o celular, a aparência, a televisão, tem tudo lá em casa, o melhor equipamento, os melhores escolas, os melhores, melhor, nunca posso ser vice, tem que ser o melhor, o primeiro, né? Quanto custa isso? Custa essas 18, 16 horas de trabalho diário. E o que os filhos querem? Vamos passar para uma família que tem filhos. Eles querem só essas coisas, os objetos. Eles querem o carinho, a presença, a participação. Porque é isso que vai formar essas crianças adultos equilibrados. Porque senão eles também vão continuar fugindo, como o exemplo que eu te dei, que é verdadeiro, é de alguém que passa 14 horas no trabalho, numa relação com o filho, mas ela esquece de comer, tem ansiedade, não tem a vida pessoal. Sofre nos finais de semana, que não tem trabalho. Porque teve ausências na infância. Essa busca, quando você diz assim, dopamina, eu preciso ficar passando o dedinho. Cara, o que me leva a me distrair? Isso excita minha mente. Eu preciso de foco. E eu estou usando celulares para ler um livro. Pega um livro e leia. Você vai ter foco. Você vai ficar ali. Coisa monótona. Você vai trabalhar muito pouco na sua mente. Faz uma meditação, 1 minuto de meditação. Olha quanta coisa traz. 1 minuto. Quando você sai de 1 minuto de meditação, você sai centrado, focado. Mas não, a gente está que nem as galinhas. Na chácara tem galinha. E enquanto tem luz, a galinha está comendo. Não se tem mais galinha de 3 meses. As galinhas, frango que a gente come, compra no supermercado, é frango de 45 dias. Por quê? Tem muito hormônio, passa o dia inteiro comendo, 24 horas por dia, elas não têm nem perna direito, porque elas ficam sentadas o tempo todo. Estão fazendo isso com a gente. Estão fazendo isso com a gente. E como não adoecer, né? E aí, vamos tomar droga, para ter foco, remédio para ter foco. E isso também pede alimento, né? Alimentação. O que a alimentação faz no nosso corpo? Com relação a cortisol. O que o alimento faz? Se não, açúcar, gordura eleva o cortisol, não é? E eu estou nervoso, ansioso, porque estou passando, porque tenho um compromisso, eu tenho que pagar as contas, vou comer cortisol na veia, pedindo açúcar, pedindo... Eu não sou médico, você quer entender melhor sobre isso. Mas você está entendido desse negócio aí, viu? Você está entendido desse negócio aí. Nossa, estou afundado nisso. Você falou uma coisa muito, muito legal. Cortisol seria o hormônio seria o regente do ser humano, é o cortisol. Quando o seu cortisol ele sobe, todo mundo fala assim, é o hormônio do estresse. Não, ele está relacionado ao estresse, ele é o hormônio da energia. Então, quem te dá energia é o cortisol. O cortisol é bom. Muita gente fica renegando o cortisol. Mas acordar de manhã, né? Por que ele está relacionado ao estresse? Porque ele, primeiramente, quando você está estressado, não dorme direito, o corpo inflamado, ele vai subindo, subindo. Quando ele passa de 22, 23, 25, ele estourou o talo. Isso está mostrando um estresse agudo. Só que com o tempo, se você permanecer nesse estado, ele começa a cair. Então, a maioria desses pacientes chegam para mim esgotados, ele já está com ele lá embaixo. Para você ver, de manhã o cortisol tem que estar em torno de 18, 16, 18, chega aqui com 2, 3, já esgotou, ele não tem hormônio para dar energia de manhã e nem de tarde. E o que ele vai fazer? Vai usar cafeína, vai usar alguma droga, ele vai ficar usando estimulantes. Aí o que acontece? Sem o cortisol, acaba a produção de serotonina, ele entra em depressão, ele dá uma crise de ansiedade. Então, tudo isso por um quadro progressivo de estresse geral. Estresse físico, mental, espiritual. Ele está num quadro que ele não para se olhar, para parar um pouco. Então,
esse regente vai fazer acabar a sua testosterona, aí você vem em mim querendo testosterona. Peraí, primeiro vamos ver se é a testosterona, às vezes não é ela. Às vezes a pessoa está querendo uma vitamina X, Y, às vezes não é isso, às vezes é só regular o seu hábito de vida, te dar um pouquinho de cortisol, você dá aquela energia e começa a atividade física, vai mudando o hábito. Então a gente tem que. O bom da integrativa é que ele ensina a gente na origem do problema. É aquela ação que você. A menor ação que você faz, mais precisa, para você gastar menos dinheiro, menos tempo, menos energia. Então eu acho isso lindo dentro da integrativa. Que eu comecei há alguns anos Quando foi que atrás. você entrou? Isso, quando foi que você entrou na integrativa? Na medicina integrativa? Eu desde um tempo, eu sempre fui muito crítico, né, em relação a algumas coisas que eu leio, que eu estudo. E eu entrei na medicina com uma consciência que era assim, todo mundo era amigo, todo mundo se ajudava, que ia na origem dos problemas. Só que eu me enganei, não foi essa medicina que eu encontrei. E eu, da minha forma, fui tentando achar um novo caminho. Comecei a estudar um pouco mais sobre vitaminas, mas vi que na faculdade eu não ia ter isso da forma adequada. Só que eu também tinha um preconceito. Alguns médicos que lidavam com isso, como dentro da faculdade os professores falavam mal desses profissionais, eu tinha um preconceito. Então eu tinha uma cabeça muito fechada. E foi quando, eu já falava de meditação, de uma vitamina aqui e uma ali. E foi quando uma paciente minha me falou, eu falei para ela, né, de meditação, certas coisas, e ela falou assim, não, eu conheço algo muito bom. Eu falei, o que você conhece que é tão bom assim? Eu conheço uma imersão. Nunca tinha ouvido falar em imersão. Eu falei, que imersão que é essa? Aquelas religiosas? Ela tem religiosa também, mas tem imersão psicológica, que é um treinamento emocional, em que você pode ir mais fundo nas suas crenças, pode abrir um pouco, quem sabe ele está precisando de abertura, né? E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, poxa, nunca conheci isso. Foi quando me apresentaram um treinamento chamado A Viagem, né? E quem faz? A Crise de Medeiros. Então, você, eu te agradeço muito, foi o responsável, mas essa paciente minha, por essa abertura na minha mente. Porque quando eu fiz a viagem, eu consegui abrir e falar assim, peraí, falam mal de tal profissional, mas será que é isso mesmo? Eu fui lá conhecer ele, fui lá, fiz o curso dele, fiz uma pós-graduação, que é o doutor Lá Ribeiro. E a partir dali eu vi que o conhecimento desse homem, a formação que ele tem, da onde vinha que ele era um charlatão, sendo que ele tinha resultado. Peraí, olha, o que importa não é o que dizem, é o resultado. Se as pessoas melhoram, se as pessoas viram a chave, será que não tem algo ali? É a mesma coisa do psicólogo. Ah, o psicólogo tem de doido. Mas peraí, aquele psicólogo, aquela imersão, aquele treinamento, ele realmente muda você, você realmente tem condições de se tornar melhor? Por que não experimentar? Então, eu abri muito minha mente no treinamento. Um treinamento que envolve vários aspectos, né? Ele não é específico uma coisa, ele vê tudo. E ali, dentro do que você precisa, do seu progresso, do seu momento, você vai virar as chaves necessárias para dar continuidade. Então, aquele foi o primeiro pontapé para eu me abrir e estudar algo novo. Foi quando eu realmente encarei a medicina integrativa, entendi que tinha resultados, e é isso que mudou minha vida, meu consultório e a vida dos pacientes hoje. Antes eu dava um remédio para dar mais dois. Hoje não, eu tiro o remédio do paciente, eu dou vitamina, eu dou mudança de hábito. A gente leva para ele os pilares para que ele mesmo depois siga sozinho. Então, mudou tudo. E agradeço imensamente esse treinamento maravilhoso, que as pessoas devem conhecer. E muitos pacientes meus eu convido para fazer esse seu treinamento, outros treinamentos, porque a abertura psicológica é importante. Mas a coisa que mais acontece, que acontece também em relação à vitamina, a manter um tratamento e buscar ajuda psicológica, se chama autossabotagem pura. Parece que tem uma vozinha lá dentro que a pessoa não pode melhorar. Parece que ela enxerga que vai melhorar. Aí o que ela faz? Ela pega o dinheiro e gasta. Ela dá um jeito de adoecer, ela tem que gastar dinheiro. Ah, não, mas tinha o celular novo saiu, o iPhone tal saiu, eu preciso dele. Na minha televisão, eu tive que dar presente. Aí é milhões de desculpas. Menos que ela se organizou para fazer um treinamento emocional. Menos que ela teve dinheiro para fazer pelo menos uma suplementação básica. Então, a autossabotagem, o não fazer, é impressionante. E aí fica a minha pergunta para você, Cris, porque isso é importante.
Por que as pessoas sabotam tanto? Existe uma coisa só? São várias? Por onde que, às vezes, um paciente que está nos ouvindo agora, que ele pode começar a esclarecer a mente dele sobre isso? De onde vem essa autossabotagem tão intensa assim? Uhum. Desvalorização pessoal, baixa autoestima. Eu não valho esse investimento aqui dentro de mim. Nós não temos essa consciência de que esse aparelho mental, ele rege a vida. Então, o que eu percebo é assim, eu posso até comprar um sapato, uma roupa nova, uma bolsa cara. Para quê? Para não passar uma vergonha de que eu me visto mal, de que eu não tenho conceitos. Porque hoje em dia a imagem conta muito, né? A gente está andando na rua disputando imagem. Como estão me vendo? Se você vê no mundo da internet, vende quem está numa Ferrari, né? Se aparecer num Fusca, você não vai vender nada, a não ser peça velha, né? Mas tem que estar na Ferrari. Por quê? Porque é aquela história, né, do gatilho. As pessoas querem ir para onde tem o poder, onde tem a beleza, onde tem o sucesso. Mas o sucesso é isso mesmo? É a aparência? Né? Tem um conselheiro do TCU de Brasília que me procurou e disse: Císio, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Tenho fazenda, tenho apartamentos, carros, mas eu tenho uma grande dor que eu não consigo resolver. E esse dinheiro todo que eu tenho, não consigo. Eu não tenho um amor. E nessa mistura do amor, ele deixou vazar que o pai dele o rejeitou na infância. Sim, não quis ficar com a mãe, vazou fora, e esse carinha nunca conheceu. Mas ele, aos 21 anos, encontrou um endereço e foi atrás do pai. E ele disse: Eu sou seu filho. Esse pai disse para ele: Você quer quanto de mim? Você me diz logo o valor e some da minha vida. Dinheiro. Então, ele hoje tem todo o dinheiro do mundo para ele, mas não tem o amor. Você volta naquela cena dele com o pai, que o pai, você quer quanto? Eu te dou o dinheiro e você some. Eu não tenho amor. Né? E até hoje, aos 60 anos de idade, busca o amor do pai no mundo. Né? Olha o que isso prejudica a nossa vida. Aí, isso é mesmo. Porque as pessoas não se valorizam, não investem em si. Né? Porque queremos respostas rápidas, o que um remédio dá, que, dezembro vamos para a praia, então em novembro começa a academia, tomo um negócio para enxugar, e dezembro eu estou bem, janeiro começa a engordar de novo. Mas eu não me amo, eu não cuido. Você falou algo que é importantíssimo, estilo de vida. Ou a gente muda o nosso estilo de vida, ou a gente vai continuar sofrendo tudo isso. O que é mudar estilo de vida? É aceitar que eu sou o primeiro responsável, o primeiro médico da minha saúde sou eu. Se eu não cuidar da minha boa alimentação, é claro, eu tenho que buscar um nutricionista. Sua esposa é nutricionista, não é? Isso, eu tenho que buscar uma nutricionista para me orientar. Eu preciso cuidar da minha alimentação. Eu preciso me alimentar direito. Cara, o que a gente come de açúcar por aí, né? Bebida açucarada, torta direita, nível de açúcar lá em cima. O que a gente come de carboidrato é trigo para todo lado. O tempo todo. A gente não cuida da nossa saúde alimentar, não cuidamos da nossa saúde física, a gente não cuida do nosso descanso, lazer, a gente não cuida das nossas emoções. A emoção piorou, joga fora, não quero cuidar de emoção, não. Por isso que eu não vou em psicólogo. Não é porque só é louco, é porque eu não tenho esse valor.
Ainda mais se fala assim, que você vai ter que pagar X reais para fazer um treinamento, um curso. Não. Eu fiz isso, Rafael, há mais de 20 anos, quando me convidaram para participar de um treinamento de autoconhecimento, a pessoa falou o valor. Era R$ 1.000 há mais de 20 anos. Eu disse, cara, eu pago 2 meses de aluguel. Não vou fazer isso. Olha o que eu comparei o meu autoconhecimento com 2 meses de aluguel. Mas esse aluguel veio do meu salário. O meu salário está no meu relacionamento profissional, no aceitar desafios, no ser uma pessoa que se relaciona bem. E se eu não sou melhor, eu vou perder o emprego, que eu não vou pagar o aluguel. Né? E só depois de 6 meses que eu aceitei, que eu virei a chave da minha vida. Mas foi rápida a virada, porque eu precisava de outras coisas que eu não encontrava. Né? Mas o que eu percebo, Rafael, a pergunta é, nós não nos valorizamos. A gente vale muito. Às vezes eu pergunto para as pessoas, Rafael, você vai numa loja comprar algo, uma roupa, e aí você tira os acessórios da mão e coloca lá, prova a roupa, vai embora. Chega em casa e diz assim, esqueci os acessórios lá no provador daquela loja. Por qual motivo você voltaria a pegar? Se é bijuteria, você volta? Não, né? Você não volta. Mas se é ouro, meu amigo, você não sai nem daquela loja sem aquelas coisas nos dedos, né? Então, qual é o valor que a gente se dá em bijuteria de joia? E parece que chega um momento que a gente acha que é bijuteria. E sabe por quê? Porque isso está lá na infância. A gente não foi valorizado na infância. Por que não? Porque os pais estavam ausentes muitas vezes. Outras vezes presentes e abafando. Tem uma colega, estou falando muito, você é o convidado. Puta sacanagem. Qual é a maior procura na sua clínica? Onde que fica a sua clínica? Eu trabalho em alguns lugares. Eu trabalho em Águas Claras e trabalho na Água Sul também. Eu trabalho na Melvive. Depois, quem quiser, pode me procurar pelo Instagram, me dá um direct lá que a gente vai conversar. Rafael de Deus. Se quiser colocar no chat também um número de telefone, as pessoas podem estar em contato também. Põe. Vamos pôr no chat aí o número do telefone. Põe aí, Rafael. Estou colocando lá, ó. Eu não sei, depois colocar ele fixado, né? Fixado. Mas veja bem, Acrílico, deixa eu voltar um pouco. Quero voltar um pouco na sua fala. Sua fala que a gente não se valoriza. Eu vejo muito também os relatos dos pacientes quando eles falam sobre a mentalidade de escassez que a família mesmo, isso vem lá de cima, né? Do vovô, da vovó, da mãe, do pai, enfim. E a mentalidade de escassez que vai comprar algo e fala assim para o filho, não tem dinheiro para isso não. Não, hoje está sem tempo. E ele vai encaixando aquilo que ele não tem tempo, que ele não tem dinheiro, nunca tem dinheiro para coisas diferentes, é só para comer arroz, feijão, então você não tem dinheiro para isso não. Né? Só que aí ele vê o pai dele lá com a perna para cima, vendo o jogo, tomando cerveja, mas tem dinheiro para cerveja. Então, talvez coisas importantes, coisas que a própria criança poderia se sentir valorizada, o pai nega o tempo todo. Não tem nenhuma negociação, não tem nem assim. Não, filhinho, só hoje que não, mas a gente tem dinheiro. Só que outro dia compra. Ó, a gente tem dinheiro, outro dia compra. Não, a gente não tem nunca. Então, a mentalidade de escassez é muito complicada. Então, a suplementação, muita gente pergunta, mas isso é coisa de rico. Eu falo que não, porque existem suplementos que você pode comprar que são baratos. A questão é, você quer realmente comprar? Você quer realmente mudar a sua vida? Realmente quer fazer algo diferente? Se sentir melhor? Você quer realmente fazer uma desintoxicação? Porque se você realmente quer, você vai conseguir. Porque quando você quer, você troca o celular. Quando você quer, você dá o presente para alguém. Quando você quer, você faz tudo pelo outro e nada por você. Por que não chegou a hora de cuidar de você?
Por que não pode dar um suplemento, pode se dar um presente de ir para um treinamento? Por que não pode fazer aquela viagem que a vida inteira se quis fazer, mas sempre o dinheiro é para o outro? Por quê? Não, porque essa mentalidade de escassez, essa insegurança dos pais terem criado da forma que você disse, essa soma de coisas, ela muitas vezes destrói, porque é um programa destruidor. A pessoa passa a vida inteira fazendo a mesma coisa e fica insatisfeita e não para repensar nisso. Há quantos anos que aquela pessoa de 50, 60 anos está fazendo a mesma coisa, quer mudar e não consegue? Quantos anos? Quantos anos que ela vai permanecer nisso, mentindo para si mesma, mentindo para o outro, fazendo promessas que não vai cumprir? Então, isso é muito importante na minha área, porque a hora que eu vou definir um tratamento, se o psicológico tiver embaçado, como se diz, eu não vou conseguir, Porque ali no meio do tratamento vai parar. Vai achar uma forma de sabotar. Então, dentro de uma integrativa, essa parte psicológica e emocional, ela tem que estar bem. E lembrei de uma coisa legal, muito paciente queixa de uma tal de névoa mental, que é muito já bem estudada, né? A névoa mental tem muita coisa de sabotagem psicológica. Mas, por exemplo, uma intolerância a um leite ou a um trigo, muitas vezes dá névoa mental. A pessoa come aquilo, ela pode ficar 3 dias sem pensar direito, com a mente vaga, sem foco. E às vezes vai no psicólogo, um bom, e não resolve, e às vezes é só uma intolerância. Distinguir essas coisas é muito importante. Né? Então, a cada 10 pessoas que vêm no consultório, 10, 8 já têm intolerância a leite ou a trigo, glúten e lactose, caseína do leite. Então, é muito importante, às vezes, a pessoa fazer todo um check-up, pedir para o médico dele, ou vir com a gente. Tem que ir atrás da origem do problema. Se é tão alto o índice de intolerância, por que não ir atrás disso? Se isso inflama o seu corpo e você começa a não produzir seus hormônios, começa a não funcionar nada direito. Né? Certo. Rafael, essa pergunta aí, gostaria que você, com o seu conhecimento, dissesse o que a imersão à viagem pode ajudar nisso. Então, pelo que a gente trata muitos pacientes com vícios variados, né? Tem vícios de todo jeito. A gente trata muito isso. O pilar psicológico é um dos mais importantes do vício, porque normalmente, como a gente já aprendeu muito, né? Eu aprendi com você, aprendi com os estudos, que o vício normalmente é um vazio que a pessoa tem e eu preciso preencher aquilo com algo. Eu posso achar no álcool, no sexo, no tabaco, e muitas vezes não é vício a nicotina. Muitas vezes ela criou um vício de grupo. Ela não tinha ninguém, a família não dá atenção, o pai trabalha o dia todo, a mãe o dia todo, dá tudo que ela quer de dinheiro, menos carinho. E de repente ela está num grupo de amigos, todo mundo acha ela o máximo, e o grupo começa a fumar. Uai, você não vai fumar? Então não é aquele vício típico, é o vício de grupo. Só que quando se cria um hábito, aí para desfazer um hábito é um treinamento. Aprendi muito isso com você. Rafael, só tem 2 formas de mudar. Mudar mesmo são 2 formas. É repetição e impacto emocional. Se você não repetir aquilo que você quer para sua vida e sentir impacto naquilo, você se vê daquela forma, se imaginar mudado, e ir atrás disso, e passar por uma experiência psicológica, né, de impacto, fica mais difícil de mudar. É a mesma coisa. Imagina o impacto de uma pessoa num grupo, com o grupo todo apoiando ele, aquele negócio, e ele vai lá e começa a fumar e fazer outras coisas também, porque tem um impacto emocional. Aí fuma 1, 2, 3 vezes, criou um hábito. Né? Tem gente que criou o hábito do cafezinho. Eu já tirei paciente do tabaco, da nicotina, tirando o café dele. Porque tinha o hábito de beber o café e fumar. Eu falei, tira o café, pronto, parou de fumar. Claro que não é tão simples, mas facilitou demais o processo. Existem vitaminas que aumentam a serotonina. Serotonina te dá preenchimento, te dá felicidade, calma, melhora até o sono. Então, às vezes, você precisa de aumentar a serotonina no seu corpo para se sentir mais preenchido. E, às vezes, se sentindo bem, você busca um tratamento psicológico, é mais profundo, você está com a mente melhor, você está mais disposto, mais disponível. Então, mente e corpo é um sistema só, né? A sua postura muda. Quantos pacientes que estão assim, eu quero crescer na vida, todo encurvado. Falei que você vai crescer nunca. Eu já dou não vai crescer nunca. Estica esse peito, respira fundo, ergue essa cabeça, porque não vai crescer desse jeito, porque o fisiológico, esse movimento está comprovado cientificamente que destrói serotonina.
ele altera o seu cortisol. Esse movimento, perninha para dentro, ficar falando baixinho, cabeça para baixo, esse é um movimento que cria hormônios que te deixam para baixo. Então, não tem como crescer desse jeito. Então, muda a fisiologia, muda o hormônio, a mente já melhora mais. Então, há quanta coisa que a gente pode fazer dentro de uma integrativa, integrando áreas, fisioterapia, nutrição, psicologia e outras, atividade física. Então, são pilares, né? Então, para quem ainda não conhece os pilares da integrativa, vou passar aqui para vocês. Nós temos o pilar nutricional, o físico, o psicológico e emocional, tem o pilar social-financeiro e tem o pilar espiritual. Ali você abarca tudo. Espiritual, lembrando, não é a religião em si, é a conectividade. Quando você medita, você conecta com você mesmo, com o todo, independente da sua religião. A gente não está aqui para discutir religião. Estou aqui para te ajudar a conectar. É diferente. E um trabalho completo desse te ajuda a ter uma conexão muito boa, um equilíbrio, uma paz. Então, o que pode ajudar, né, uma imersão dessa? Uma imersão dessa, você pode quebrar crenças que você tem, lá de falta, de escassez, de vazio. Você vai se preencher com você mesmo. Não é com cigarro, não é com droga, não é com outro. Não é sempre cedendo, fazendo tudo pelo outro, sendo bonzinho. Você tem que ser bom. O bom não é bonzinho, não fica cedendo o tempo todo. Ele sabe se impor no momento certo. Essa coragem, essa determinação, a viagem pode te dar. E tem outro treinamento, chama Dínamo, que te dá força e energia também para fazer isso. Seria uma outra etapa, é um outro momento, é mais específico. Depois pode ser falado sobre isso. Mas sim, um treinamento emocional, a psicologia pode sim te livrar de vícios. Existem suplementos, outras abordagens que podem te ajudar no processo também. Ok? Tem mais pergunta aí? Tem outra aqui. E a criatura que já está aos 75, lembra da Ita, hein? E já conhece o caminho e trilha, e não tem ânimo de colocar o pé à frente para fazer o outro pé seguir. Você acredita que essa caminhada pode acontecer? Acho o máximo isso. Francisca, presta atenção, olha aqui no meu olho. Ó. Você morreu? Você não morreu. Então tem jeito para você. Enquanto você estiver viva, nem que seja na cadeira de roda, tem jeito. Se você quiser, tem jeito. Talvez está faltando orientação. Quem sabe você está muito inflamada, com cortisol alterado, cortisol baixo, lembra? Cortisol é energia. Se ele estiver baixo, você não consegue pôr um pé na frente do outro. É aquela hora que você pensa na atividade física e dá vontade de chorar. A falta do cortisol faz você chorar, porque aquilo faz mal para o seu corpo. Eu não peço para alguém fazer atividade física com cortisol baixo. Primeiro tem que subir o cortisol, porque vai passar mal. Então, veja bem, às vezes você está inflamada, 75 anos, quanto de metal tóxico, quanto de agrotóxico tem no seu corpo, que está te impedindo, suas células, você de progredir e fluir. Então, às vezes, está precisando de uma desintoxicação. Talvez está precisando pensar menos e agir mais. Não pense em nada, põe um tênis e vai. Entendeu? Achou que é benefício, viu que tem resultado, tem pessoas melhorando, se aquele caminho tem melhora, não pensa não, vai. Depois você se arrepende, é melhor arrepender do que fez do que não fez. Porque depois você vai chegar no fim da vida e vai falar assim, poxa, eu não fiz o que eu queria. Faz, aí você arrepende, depois muda, mas você fez. Porque eu não conheço ninguém que é próspero, abundante e rico, de todas as biografias que eu já li, que a pessoa não errou muitas vezes. Foi o erro que levou a pessoa a recorrigir a rota e seguir em frente. É o erro que faz você crescer. Eu tenho medo, vai apesar do medo, não tem problema. Só vai. Você acha que para fazer uma live dessa a gente chega tão tranquilo? Às vezes dá um bate-com, às vezes fica assim, como é que vai ser? E vai. E a coisa flui. É uma delícia estar aqui com a Cris, com vocês aí fazendo esse tanto de perguntas. Só vai. Não pensa muito. Francisca tem a dona Ita, com 75 anos, ela fez a viagem. E ela estava assim, ela acordava e dizia, oh, meu Deus, acordei de novo, você podia ter me levado essa noite. Depois da viagem que ela fez, 75. Conheci a Ita. A Ita é um exemplo de ser humano, assim, fantástico. A partir disso, ela foi mudando tudo, dieta, foi mudando atividade física, mudou tudo na vida dela, né? Todos os treinamentos, né? Todos.
Ela é danada, ela saltou de rapel, desceu de rapel, a Tonaíta. Escalou montanha, nossa. Então, assim, não há limites para a gente. O que, assim, se a gente pensar, né, mente e corpo é um sistema só, o que aqui dentro está gerando essa falha no meu corpo? O que dos meus pensamentos está gerando esse desânimo? Né? E aí a gente pode usar recursos, como você disse, vai. E aí o corpo anima. Se a gente ficar assim, a gente vai ficar triste. Se a gente ficar assim, a gente vai ficar feliz. Né? Então, um alimenta o outro. Tem um paciente que foi aluno meu, ele é assim, num conflito entre medo, ansiedade e a capacidade de fazer. E ele vê, para fazer consulta médica, se ele tem que esperar muito, ele ia para o banheiro. E às vezes não dava tempo de chegar ao banheiro, para fazer uma consulta médica. O nível de estresse desse cara. E aí se vai voltando, você vê as barreiras que ele enfrentou, os obstáculos e os traumas da infância dele, que refletem nessa incapacidade que ele acredita ter. Então é tudo fundido, muito ligado. Os resultados do nosso corpo, de síndromes, de deficiências com nossos pensamentos e nossa emoção. Sequestro emocional dos nossos pensamentos positivos. Quando as emoções ficam sequestrando e dizendo que você não é capaz, vai dar tudo errado, olha as coisas. Então, é a emoção negativa sequestrando o seu pensamento. E aí o corpo debilita, né? Agora, bota isso, 10, 20, 30, 40 anos seguidos. A pessoa adoece o corpo mesmo, né? Não tem como. É isso aí. Rafael, qual é o. Não sei se você faz esse registro, mas a grande reclamação das pessoas do adoecimento que chegam na clínica. Hoje, o que a gente mais vê é fadiga, cansaço. As pessoas estão esgotadas, cansadas, sem energia, sem libido, porque isso tudo está muito relacionado um com o outro, né? Então, a energia física, mental, a fadiga é geral, as pessoas não estão, a memória está desgastada. Então, assim, a quantidade de toxinas, a quantidade de inflamação, seja pelo alimento rico em açúcar, seja pelo alimento inflamatório, seja pelos seus pensamentos, que exagerado, aquela pessoa que pensa demais, né? Passa dedinho demais, tem milhões de coisas na cabeça, não resolve nada e só aumenta cada vez mais. Isso vai gerar, com certeza, uma falência. Então, as pessoas hoje, jovens, estão esgotadas, coisas que você não via um tempo atrás. Então, a grande queixa hoje é fadiga mental e física. E é uma coisa que precisa ser muito revista por toda a medicina, toda a área da saúde. O que as pessoas estão fazendo das suas vidas? Por que elas têm feito isso, né? Um estudo que deve ser feito, porque a quantidade de trauma, de crença, de coisa limitante que a pessoa tem, que impede ela de ser melhor, é imensa. E cada vez mais, porque as famílias não estão nem aí, elas estão só passando o dedinho no celular, não estão dando atenção, então aquilo que ela passou, ela está repassando. Então, quando você vê, tem muita gente que fala que isso seria um problema genético familiar. Não, isso aí é só uma pessoa passando um comportamento para o outro. Né? Então, o comportamento da fadiga. Hoje a pessoa vê o pai com fadiga e fica fadigada, ele tem que ser igual ao pai, igual ao do pai, ou da mãe. Olha que coisa louca, né? Isso é um perigo. E qual é a sua recomendação? Vamos lá, recomendação número 1 para esses casos de fadiga é preciso que você procure uma ajuda psicológica para que você quebre certas crenças, certas coisas limitantes, para você enxergar um novo caminho. E eu vou te apresentar um novo caminho. Eu vou mudar a sua dieta, eu vou mudar a questão da atividade física, eu vou limpar o seu corpo através de desintoxicação. Então, nós vamos atuar em várias áreas da sua vida. Nas suas relações, nós vamos conversar sobre isso, ver o que está acontecendo. Então, é todo um processo. Por que você está sabotando o seu financeiro, fica reclamando o tempo todo que não tem dinheiro, não consegue fazer nada? Tudo isso tem que ser conversado numa consulta médica. Porque eu entendendo isso, eu sei para quem eu vou indicar. Entendeu? Você está atolado em dívida? Bom, você precisa de um especialista nessa área para você sair dessa dívida. Você tem que fazer uma reprogramação do seu financeiro, do seu trabalho,
Ah, não gosto do trabalho? Por que você está fazendo esse trabalho? Ah, não sou capaz, eu tenho sensação que não sou capaz. Opa, temos que trabalhar isso. Vou te dar a vitamina que te dá energia, disposição, mas se você sabotar, não vai adiantar. Eu preciso do psicológico, entendeu? Preciso da sua abertura mental, porque a vida inteira você queria, às vezes, ser músico. Escuta, você queria ser músico. Só que aí o seu pai falou que você não dava dinheiro. E você ama seu pai, você falou, eu vou fazer o que ele está mandando, e você, ó, já era. Você tem um dom. Eu tenho amigo que usa música que ganha 30, 40 mil por mês. Por que você não vai ganhar se você ama isso? Se você queria ir para o teatro, você não foi por quê? Se você queria muito trabalhar com contabilidade, mas não, tinha que ser medicina, direito ou arquitetura, ou mexer com construção civil, que era que dava muito ibope na época. E aí você formou nessas coisas, não gostava disso e hoje está com depressão. Faz coisa que não quer. Deixa eu te falar uma coisa, a mente humana, o cérebro, ele está ali para te proteger. Então, quando você faz algo que você não quer, o seu cérebro vai fazer um hormônio para você desistir. É por isso que você procrastina, é por isso que você não vai para frente. O seu cérebro está produzindo hormônios para que você não faça aquilo, porque você disse que não gosta. Não gosto do meu chefe, odeio meu trabalho. Você acha que o seu cérebro vai te ajudar a ir lá? Não vai. Aí você vive dando atestado, vive mal, vive doido para aposentar logo, para ficar livre disso, aí você aposenta e entra mais em depressão ainda. Porque você está perdido. Você sempre esteve perdido. Então, para você se achar, você tem que achar um novo caminho. Então, eu te proponho um novo. Conheça coisas novas, uma nova medicina, uma nova área psicológica. Porque, às vezes, você está... Não é o psicólogo, tá? Presta atenção. Às vezes, é a abordagem daquele psicólogo que não conecta com você. Nós temos tantas abordagens. Ó. O Acrisio sabe várias abordagens. Ele usa várias técnicas. Agora, se você vai num profissional que usa uma só técnica e ela não combina com você, desculpa, 10 anos vai melhorar muito pouco. Estou cansado de ver isso no consultório. O psicólogo é excelente naquela técnica que vai combinar com certas pessoas. Entenda isso. Não é que o seu psicólogo é ruim, mas eu preciso que você se abra para conhecer novas alternativas. E ao fazer isso, você vai achar uma que combina, que te ajuda a virar a chave mais rápido, e você vai prosseguir. Simples assim. Basta dar o primeiro passo. Verdade. É interessante isso. Às vezes a gente diz, o psicólogo não presta. Não, você estava com dor de dente e foi no oftalmologista. Aí se diz, esse médico não presta. Não, não é a especialidade dele. Ele não está preparado para atender o seu dente, está preparado para atender o seu olho. Você está precisando para o dente, né? Você que esteve em todos os treinamentos que eu fiz, que eu ministrei, e que esteve na viagem pela primeira vez, é a Sandra Brasil que quando a viagem. Foi a Sandra Brasil que te indicou a viagem, não foi? Foi a Sandra. Foi a filha dela que indicou e depois a Sandra. A Júlia. A Júlia. A Júlia. Isso, querida. Você indicaria a viagem a alguém? Eu não só indicaria, como sempre indico no consultório. O paciente veio, não está fazendo as coisas direito, não consegue, eu estou vendo que é um bloqueio psicológico. Ou não foi, ou já foi em vários psicólogos com certas abordagens que não conectam. E eu falo, existe coisa que pode ser um pouco mais rápida, profunda, que envolve várias técnicas. Pode ser que se use de 15 a 20 técnicas em 3 dias. Aquilo você não dá tempo de sabotar, porque você não vai para casa passar uma semana. Você está ali 3 dias, você está em imersão psicológica. Aqui lá você está voltado para aquilo. Então, as técnicas da viagem, por exemplo, ou de outros treinamentos que temos aí, você calcula aquilo. Essa técnica, ele vai chegar aqui. Uso essa pessoa vai chegar ali. Agora ela chora, ela vira uma chave, eu entro com essa para resgatar ela. Então, aquilo lá vai virando a chave de uma forma que você nem percebe. Então, é mais rápido e profundo. É um investimento em você para que você consiga se abrir e fazer aquilo que tem que ser feito. Indicaria, não, eu indico para todo mundo que vem aqui. Já vi receita sua escrita a viagem. Fiquei muito comovido e feliz, porque revelar uma vergonha. Vergonha é uma palavra que não se usa muito no mundo. É uma palavra meio pecaminosa. Mas vergonha tem a ver com a nossa essência. E meu irmão é médico, cardiologista, e eu tenho ele em mais alto conceito. Mas toda vez
que durante o treinamento tinha uma presença de um médico. Na sexta-feira à noite, minha língua secava. E eu não conseguia. Era que nem língua de papagaio, seca e dura. Eu tinha que pedir água. Traz uma água, que eu não estou conseguindo nem falar. Mexer comigo. Falei, o que é, né? Aí, fez a conexão. Putz! O putz surgiu. Falei, eu não me considero a altura desse profissional para poder estar falando para ele. Essa era a coisa. Eu sinto vergonha de estar falando com uma pessoa muito mais inteligente, capaz, sábia do que eu. Bom, como é que eu mudei isso? Quando a minha língua secava, era sinal que tinha essa minha vergonha. Né? Eu não queria saber quem era. Aliás, eu nem sabia. Né? Olha, eu vou pedir licença para vocês. Certamente aqui tem alguém que sabe mais do que eu na área médica, mais do que eu na área tal. Vou pedir licença para falar para vocês. Vocês me deem licença. Aí acabava. Eu reconhecia o outro, e eu acho que isso foi felicidade. E assim, eu senti com você. Uma pessoa maravilhosa, e quando eu vi uma receita escrita na viagem, me senti honrado pelo trabalho que eu desenvolvo com todo o coração e competência, que eu estou até hoje para fazer isso com muito amor. Eu agradeço você ter aceito o convite. Isso, o número seu não entrou, o seu número aí. Coloca aí. No chat, vamos ver aqui. No chat. O Dr. Rafael de Deus, uma pessoa maravilhosa, que sabe do que faz, que conhece a gente como um todo, não é um pedaço só. Às vezes o meu fígado está ruim por causa da minha má alimentação. Às vezes meu fígado está ruim porque eu exagero na bebida. Por que eu exagero na bebida? É porque eu estou fugindo de alguma coisa. E assim vai, né? Não fuga. Rafael é uma pessoa altamente. É que interessante que você disse aí. Gente, a gente tem tanta coisa escondida que independe da idade, de ser psicólogo, médico, a gente está o tempo todo se olhando e reconhecendo alguma coisa. Sempre aparece uma coisa. Então, gente, ninguém aqui é perfeito, ninguém está aqui para passar a perfeição, a gente está aqui para passar um caminho que às vezes foi trilhado e está dando certo. Então, quantas vezes eu, depois de 15 anos que eu já fiz a viagem, né, tem tanto tempo que agora você vê, ainda hoje, esses dias, eu reconheci certas coisas, falei, putz, aí, ó, eu fazendo um trem aqui que eu não... Sabe? Então, não é porque você tem treinamento emocional, vai no psicólogo, que não vai aparecer coisas, que você não vai errar. Então, vamos acabar com esse medo, esse negócio de ser perfeito, não existe isso. Vamos lembrar que todo mundo é igual e está tudo bem? Tudo bem, vamos seguir nosso caminho. Ó, a Cris, reconhecendo uma coisa, já né, barbado de fazer essas coisas, reconhecendo alguma coisa, porque vai aparecendo. Isso é lindo, isso é ser humano. Você é humano, humano erra. E aí você corrige, pede perdão, se perdoa e segue em frente. Reconhecer é 50%. Deu o outro 50%. Né? Verdade. Gratidão, Rafael, por você ter dado o seu tempo, tirou o tempo da família, do seu descanso, para falar um pouco para o pessoal e para também agregar ao treinamento à viagem que vai acontecer dia 21, 22 e 23 de março. Você que fez, e você está ratificando. Então, é um profissional da área médica, da área de saúde, um médico altamente competente de Brasília, que fez todos os treinamentos comigo e que está aqui assinando embaixo. Né? Muita gente que nos assiste não conhece, não me conhecem, não conhece o treinamento, e é importante ter uma autoridade na área médica ratificando isso. Como eu disse no início da live, eu sou muito crítico. Se fosse algo ruim, eu não ia fazer a segunda vez um diferente ou outro, né? Então, se eu dei continuidade, é porque eu vi que, primeiro, me transformou. Só para vocês terem uma ideia, pouca gente sabe disso. Mas depois que eu fiz a viagem, minha esposa fez, e mais de 38 pessoas das nossas famílias já fizeram a viagem. E outros treinamentos. Minha mãe fez, meu pai fez. Então, assim, se fosse uma coisa que não fosse boa, que não tivesse resultado, como é que ia tanta gente fazer de uma família? Então,
convido vocês, né, a me conhecer o meu trabalho e conhecer o trabalho do Pacrísio. Psicólogo excelente, que tem técnicas muito profundas que podem mudar o seu caminho. Fica ali o convite. Abra um pouco, faça, experimente coisas novas para que você possa, só nisso, já ter uma abertura. Quem sabe você vai sentir melhor e ser uma pessoa melhor para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, para você mesmo. Né? Aquilo que você sempre sonhou. Então fica o convite. Fica o meu agradecimento por essa live maravilhosa. É muito bom compartilhar um pouco do que a gente conhece. Quem sabe, em outra oportunidade, a gente pode falar especificamente de neurotransmissores na parte psicológica. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer daqui em diante, né? E é muito bom estar com vocês, com essa audiência do Acris, que é maravilhosa. Gratidão. Gratidão, Rafael. Fica com Deus. Visitem o Dr. Rafael, mandem um direct para ele, mandem no celular dele, entre em contato com Rafael de Deus, em Brasília. Você atende online, Rafael? Atendo online também. Naquele contato que eu passei, pode falar comigo. Se você for de fora ou daqui mesmo e tiver a preferência do online, tem também, viu? Ótimo. Manda no WhatsApp, no celular, para eu colocar aqui, que não está aparecendo, não sei por qual motivo. Manda no WhatsApp, que aí eu já coloco. Eu já terminei. Manda seu. Eu tenho seu número no WhatsApp. Não sei se é esse, eu acho que é melhor o do seu escritório, do seu consultório. Não, pode ser esse número mesmo. Pode ser o seu mesmo? Rafael, qual que é o seu Insta? É Dr. Rafael de Deus. Dr. Rafael de Deus. É o DR, Não, tá aí, pessoal. Dr. Rafael de Deus. Mandei lá. Ok. Ó, Jaqueline é uma paciente nossa, a gente já falou muito com ela. Ela, há muitos anos atrás, eu falei da viagem, e aqui parece que agora ela vai fazer. Ó. Isso olha aí. Esse número de telefone que aparece aí é do Dr. Rafael de Deus. Quem quiser, entre em contato e pode fazer uma consulta online com ele, seja de qualquer parte do Brasil. Jaqueline, espero você no dia 21, 22 e 23 de março, na viagem. Né? Vai ser maravilhoso. Talvez o doutor Rafael perca uma paciente depois da viagem. Mas quem vai ganhar é a Maria, a nutricionista, esposa do doutor Rafael. Sem dúvida nenhuma. Né? É muito Rafael, bom, Nil. Gratidão, viu? Deus abençoe vocês. E até breve. Isso, até breve. Tudo de bom, Rafael. Gratidão. Então, pessoal, essa foi a live com o Dr. Rafael de Deus, uma pessoa maravilhosa. E quero dizer para você, o que você faz para melhorar a sua vida? Faz a viagem. Um treinamento de 35 horas consecutivas de imersão presencial comigo em Brasília. São pouquíssimas vagas. É presencial direto comigo. A gente fala, a gente conversa, a gente se toca. É diferente de multidões, 1000 pessoas, 500, nada disso. É intimista, pequeno para você ter o resultado. Né? Entre em contato no direct ou no link da bio. Você vai obter mais informações no link ou entrar em contato direto com a equipe, faz inscrição enquanto há vagas. Porque assim que encerrar, encerrou. Dia 21, 22, 23 são os dias da mudança da sua vida. É a única edição desse ano. Espero você. Ouçam o que o Dr. Rafael disse e experimentou na vida dele. Essa viagem ela é transformadora. Que no final de ano você agradeça pela atitude que você teve agora, de escolher você e se transformar. Gratidão a você por ter acompanhado a gente até agora. Quinta-feira tem mais. Um beijo. Dá licença, que eu vou desligando.